Dennis Weaver o odiava mais do que qualquer outra pessoa. Dennis Weaver nasceu. William Dennis Weaver em 4 de junho de 1924 em Joplin, Missouri. Weaver cresceu em um ambiente modesto e trabalhador que moldou sua visão de mundo realista. Criado durante a Grande Depressão, ele aprendeu desde cedo lições sobre perseverança, humildade e responsabilidade, qualidades que mais tarde definiriam tanto suas performances quanto sua vida pessoal. Sua família se mudou posteriormente para Oklahoma City, onde desenvolveu interesse por atletismo e teatro, demonstrando desde cedo a disciplina e o foco que lhe seriam muito úteis na vida adulta. A vida de Weaver deu uma guinada dramática com o início da Segunda Guerra Mundial. Ele serviu como piloto da Marinha dos Estados Unidos, uma experiência que moldou profundamente seu senso de dever e consciência moral. O serviço militar lhe incutiu uma seriedade e maturidade serenas que o público perceberia mais tarde nas telas, especialmente em papéis que exigiam conflito interno, contenção ou complexidade ética. Após a guerra, ele buscou o ensino superior, estudando teatro na Universidade de Oklahoma, antes de ganhar uma bolsa de estudos para o prestigiado Actors Studio em Nova York. Lá, ele treinou ao lado de futuras lendas e absorveu os princípios do método de atuação, que enfatizava a verdade emocional e o realismo psicológico. Sua grande oportunidade surgiu na década de 1950, com o papel de Chester Good na longa série de televisão de faroeste Gunsmoke. Como o tímido e manco assistente do imponente Marshal Matt Dillon, interpretado por James Arness. Weaver criou um dos personagens coadjuvantes mais memoráveis da televisão. Numa época em que os filmes de faroeste frequentemente se apoiavam na masculinidade estoica, Chester se destacava, gentil, leal, vulnerável e profundamente humano. A atuação de Weaver redefiniu o que um parceiro de faroeste poderia ser, e o público o acolheu, não apesar de sua sensibilidade, mas por causa dela. Sua interpretação lhe rendeu um prêmio Emmy e o consagrou como um nome conhecido por todos. No entanto, Weaver recusou-se a ficar confinado a um único papel. Em uma das decisões mais ousadas da época, ele deixou Gunsmoke no auge de sua popularidade para se dedicar a projetos mais desafiadores. Essa decisão refletia tanto sua coragem artística quanto seu desejo de crescimento. Ele logo alcançou o sucesso em Gentle Ben, onde interpretou um guarda florestal viúvo, cujo vínculo com um urso domesticado se tornou um símbolo de compaixão, respeito ao meio ambiente e cura emocional. A série destacou o carisma e a autoridade moral de Weaver, reforçando sua imagem como um homem de consciência e empatia. Talvez seu trabalho mais aclamado tenha sido McCloud, no qual interpretou Sam McCloud, um policial do interior do Novo México que enfrenta o crime na cidade de Nova York. O papel permitiu a Weaver combinar humor, garra e inteligência, criando um personagem que era ao mesmo tempo um peixe fora d'água e silenciosamente formidável. Sua atuação lhe rendeu vários prêmios Emmy e consolidou seu status como um dos atores principais mais versáteis da televisão. McCloud não era apenas uma série policial, era um estudo de personagem. E a atuação cheia de nuances de Weaver elevou o filme muito além das expectativas do gênero. Além do sucesso na televisão, Weaver participou de inúmeros filmes, incluindo Encurralado, 1971, uma das primeiras obras-primas de Steven Spielberg. Como um homem comum aterrorizado por um caminhoneiro invisível, Weaver entregou uma atuação envolvente e discreta, que se baseava na tensão psicológica em vez do espetáculo. Sua representação do medo, da frustração e da luta pela sobrevivência impactou profundamente o público e permanece uma das performances mais icônicas do cinema de suspense. Além de atuar, Dennis Weaver era profundamente comprometido com causas humanitárias e ambientais. Muito antes de esse tipo de ativismo se tornar comum entre celebridades, ele já defendia energias renováveis, conservação e justiça social. Ele fundou o Instituto de Ecolonomia, promovendo a vida sustentável e a responsabilidade ambiental. Weaver viveu de acordo com suas crenças, construindo uma casa energeticamente eficiente e usando sua influência pública para incentivar a gestão consciente do planeta. Seu ativismo não era meramente performático, mas sim pautado por princípios, fundamentado e duradouro. O casamento de Dennis Weaver com Jerry Stowell foi um dos relacionamentos mais duradouros e estáveis de sua vida, formando um contraponto discreto, porém poderoso, a uma carreira que se desenrolou em grande parte sob os holofotes.
Os dois se casaram logo após a Segunda Guerra Mundial, numa época em que os Estados Unidos emergiam de anos de conflito global e muitos casais jovens estavam focados na reconstrução, na estabilidade e na promessa de um futuro mais promissor. Para Weaver, que havia servido como piloto da Marinha dos Estados Unidos durante a guerra, esse período marcou uma profunda transição. Da disciplina e do perigo da vida militar, às incertezas da vida civil e a longa e difícil jornada rumo a uma carreira artística. Jerry Stowell tornou-se não apenas esposa de Weaver, mas também sua companheira para a vida toda em todos os sentidos. Enquanto Dennis se dedicava à atuação, uma profissão marcada por rejeição, instabilidade e longos períodos longe de casa, Jerry proporcionava continuidade emocional e uma base familiar sólida. O casamento deles resistiu às dificuldades iniciais de Weaver em Hollywood, quando o sucesso estava longe de ser garantido e a segurança financeira era incerta. Antes da fama, Weaver trabalhou incansavelmente no teatro e na televisão, muitas vezes em papéis pequenos ou coadjuvantes, e a firmeza e a crença de Jerry nele foram cruciais durante esses anos de formação. Juntos, Dennis e Jerry criaram 3 filhos, Richard, Robert e Rustin Weaver. A vida familiar era fundamental para a identidade de Weaver, mesmo com o aumento de suas responsabilidades profissionais. Apesar das agendas de filmagem exigentes para séries como Gunsmoke e Posteriormente McCloud, Weaver se esforçava conscientemente para permanecer presente na vida de seu filho. Ele frequentemente falava sobre a importância da integridade, da curiosidade e da independência. Valores que ele procurou exemplificar tanto como pai quanto como figura pública. A família Weaver enfatizava a educação, a consciência ambiental e o engajamento ponderado com o mundo, refletindo os interesses em constante evolução de Dennis para além da atuação. O papel de Jerry como mãe foi igualmente significativo. Ela manteve um senso de normalidade para a família, apesar das pressões incomuns da fama, protegendo seus filhos da exposição pública excessiva e incentivando-os a trilhar seus próprios caminhos. O casal não buscava os holofotes da sociedade hollywoodiana, preferindo uma vida mais tranquila que permitisse aos filhos crescerem com estabilidade em vez de espetáculo. Essa decisão dizia muito sobre suas prioridades compartilhadas e sua crença de que o sucesso significava mais do que fama. Com o passar dos anos, a carreira de Dennis Weaver expandiu-se para o ativismo, particularmente em causas ambientais e humanitárias. E Jerry esteve ao seu lado em todos esses empreendimentos, seja apoiando seu trabalho com organizações como a UNICEF ou seu compromisso com a vida sustentável mais tarde na vida, ela permaneceu uma presença constante, reforçando os valores que haviam construído juntos como família. O casamento deles, que durou mais de 6 décadas, tornou-se um raro exemplo de longevidade em uma indústria conhecida pela sua efemeridade. Entre os muitos relacionamentos profissionais que Dennis Weaver construiu durante sua longa carreira no rádio, na televisão e no cinema, nenhum foi tão tenso, complicado e emocionalmente carregado quanto o seu relacionamento com o colega ator de Gunsmoke, Ken Curtis. Embora a história de Hollywood seja repleta de rivalidades e conflitos de personalidade, a tensão entre Weaver e Curtis se destacou pela sua persistência e pela profundidade com que afetou Weaver, tanto pessoal quanto profissionalmente. Dennis Weaver era um ator extremamente disciplinado que acreditava na preparação, na profundidade psicológica e no realismo emocional. Ele encarava a atuação não simplesmente como um trabalho, mas como uma arte que exigia seriedade e respeito. Ken Curtis, por outro lado, vinha de uma formação muito diferente. Curtis era cantor, músico e artista, cujo estilo pendia mais para o espetáculo e o apelo popular. Embora Curtis fosse inegavelmente talentoso e adorado pelo público, sua abordagem ao trabalho frequentemente entrava em conflito com o método mais intenso e introspectivo de Weaver. Weaver refletiu mais tarde que, desde o início, os dois nunca estiveram na mesma sintonia. Em entrevistas, ele sugeriu que a presença de Curtis alterou o tom de Gunsmoke de maneiras que o frustravam. Weaver sentia que a série funcionava melhor quando enfatizava a complexidade moral e a vulnerabilidade humana, enquanto o personagem de Curtis, Festus Hagen, trazia cada vez mais alívio cômico e maneirismos caricatos típicos da fronteira. Como Weaver teria dito, a série começou a pender para a caricatura em vez do desenvolvimento de personagens, uma mudança que ele teve dificuldade em aceitar. O que tornou a situação particularmente dolorosa para Weaver foi a sensação de que a crescente popularidade de Curtis diminuía a importância do seu próprio papel.
Chester Good havia sido fundamental para o sucesso inicial de Gunsmoke, e Weaver se orgulhava de ter ajudado a definir a base emocional da série. Quando Curtis entrou para o elenco e rapidamente se tornou um dos favoritos dos fãs, Weaver se sentiu deixado de lado. Mais tarde, ele comentou que parecia que tudo o que eu havia construído ao longo de anos estava sendo repentinamente deixado de lado. Esse ressentimento não era mera inveja profissional, mas um sentimento mais profundo de ser incompreendido e subestimado. Weaver acreditava que Curtis não levava a sério o peso dramático da série. Segundo relatos, ele reclamou que Curtis se apresentava para a plateia em vez de para o momento, uma crítica que revelou a frustração de Weaver com o que ele considerava uma falta de integridade artística. Para Weaver, Curtis representava uma filosofia de entretenimento diferente que priorizava risadas imediatas e um charme popular em detrimento da profundidade narrativa a longo prazo. Nos bastidores, a tensão entre os dois tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. Weaver era conhecido por ser educado e profissional no set, mas colegas mais tarde recordaram um clima de frieza inconfundível sempre que Curtis estava envolvido. O próprio Weaver reconheceu anos depois que guardou o ressentimento por mais tempo do que deveria, admitindo: "Carreguei essa raiva comigo e isso não era saudável." Mesmo assim, ele nunca suavizou completamente sua postura, sugerindo que as feridas emocionais nunca cicatrizaram por completo. A situação acabou contribuindo para a decisão de Weaver de deixar Gunsmoke em 1964. Embora ele tenha citado estagnação criativa e o desejo de buscar novas oportunidades, pessoas próximas à produção entenderam que seu desconforto com a direção que a série estava tomando e com a proeminência de Curtis dentro dela desempenharam um papel significativo. Weaver insinuou posteriormente que permanecer significaria comprometer seus valores, dizendo: "Em resumo, eu não poderia fazer parte de algo que não me parecia mais honesto." Ironicamente, a história foi generosa com ambos, de maneiras diferentes. Ken Curtis tornou-se inseparável da imagem de Gunsmoke para as gerações futuras, enquanto Dennis Weaver se reinventou com atuações marcantes em Gentle Ben, Dooley McCloud. Mesmo com o tempo e o sucesso, Weaver nunca mudou completamente seus sentimentos em relação a Curtis. De todos os conflitos e decepções que enfrentou em Hollywood, este foi o que ele mencionou com a maior emoção persistente: "No Fame." A história de Dennis Weaver e Ken Curtis não é simplesmente uma história de ódio, mas de filosofias conflitantes, orgulho ferido e o alto preço pessoal do compromisso criativo. Os sentimentos de Weaver, embora intensos, revelam o quanto ele se importava com sua arte e o quanto foi afetado quando essa arte colidiu com uma visão que ele não conseguia abraçar. A morte de Dennis Weaver marcou o fim sereno de uma vida vivida com intensidade, convicção e propósito incomuns. Ele faleceu em 24 de fevereiro de 2006, em sua casa em Ridgway, Colorado, aos 81 anos, após uma batalha contra o câncer de próstata. Fiel à maneira como escolheu viver seus últimos anos, Weaver faleceu não em um hospital ou sob os holofotes da atenção pública, mas na paz e privacidade da comunidade montanhosa que tanto amava. Sua morte refletiu os mesmos valores que o guiaram por décadas: independência, consciência ambiental e preferência pela autenticidade em detrimento do espetáculo hollywoodiano. O câncer de próstata, doença que acabou por lhe tirar a vida, foi uma luta privada. Weaver não era um homem que buscava simpatia ou publicidade para seus problemas pessoais e raramente falava publicamente sobre sua saúde. Aqueles que lhe eram próximos compreendiam que ele encarava a doença com o mesmo estoicismo e determinação que caracterizavam seus personagens na tela e seu ativismo na vida real. Em vez de deixar que o diagnóstico o definisse, ele continuou focado nas causas e ideias que se tornaram centrais para sua identidade: proteção ambiental, energia alternativa e vida sustentável. Mesmo com a saúde debilitada, Weaver permaneceu mentalmente ativo e espiritualmente firme, determinado a viver a vida em seus próprios termos pelo maior tempo possível. Sua escolha de passar seus últimos anos em Ridgway, Colorado, foi profundamente simbólica. Weaver havia se distanciado há muito tempo de Hollywood, considerando seus excessos e artificialidade cada vez mais incompatíveis com sua visão de mundo em evolução. Ridgway lhe ofereceu o que Los Angeles jamais poderia: espaço aberto, beleza natural e um senso de comunidade enraizado no respeito pela terra. Ali, ele construiu uma casa inovadora em termos ambientais, conhecida como Earthship, feita em grande parte com materiais reciclados,
e projetada para funcionar com o mínimo impacto ambiental. Essa casa não era apenas uma residência, mas uma declaração, a personificação de sua crença de que os seres humanos tinham a responsabilidade moral de viver em harmonia com a Terra. Morally, cercado pelos resultados de suas convicções, pareceu apropriado para aqueles que o conheciam.